Meu nome é Vinícius Rocha, eu sou da Ilha do Governador, tenho 14 anos e o tema que eu vou falar hoje é o Egito Antigo. Um dos principais motivos para eu fazer esse tema é por causa do meu avô, que ele é a minha principal inspiração. Ele é um grande estudioso desse tema, também que tem muitas interligações entre o principal assunto dele, que é a ufologia. Bem, antes da gente começar, a gente precisa saber como que surgiu, né? Existem relatos e comprovações de que o Egito teria surgido 3000 a.C., mas não são exatas, porque vários reinos e civilizações antigas, como o reino de Gana e de Mali, utilizavam a principal forma de repassar a informação e cultura oral. Então, eles utilizavam mais como histórias e outras coisas. O Egito foi um dos primeiros a utilizar a escrita, então é por isso que a gente tem uma informação mais aproximada de como surgiu. Ele teria surgido através dos nomos, que é um povo da África transariana, e que teria surgido criadas 42 províncias do Egito. E nessas 42 províncias teriam a principal, que é a religião, um dos principais temas do Egito, que os egípcios seriam politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários temas de deuses ao mesmo tempo. E dentro dessas 42 províncias estariam espalhados deuses que eles cultuavam, mas os principais, que estariam todas, seriam esses deuses a seguir. Anubis, o deus dos mortos, que guiaria as almas até o submundo. Ra, que seria o deus do sol, responsável por toda a criação. Bastet, a deusa da fertilidade, teria o poder também de fazer eclipses solares. E Thoth, que seria o deus da magia, apresentador de todo o conhecimento e arte, e também seria o inventor da escrita. Mas nesse tema, para Anubis, para a religião, eles cultuavam e era uma coisa muito séria para eles, tanto que faziam até rituais sagrados, como era o caso da psicostasia. Eles acreditavam que havia não só essa vida como conhecemos, e também a vida após a morte. E para ela ser julgada, quando alguém falecia, eles colocavam essa pessoa, esse cidadão, em um gancho e retiravam todos os órgãos, menos o coração. Porque eles acreditavam que o coração dessa pessoa seria pesado com uma pena. E seria essa representação de todos os pecados que ele fez. Se o coração pesasse mais que a pena, essa pessoa teria cometido muitos pecados durante a vida. Então, ao fim, guiaria essa pessoa para o submundo. As principais características da economia do Egito Antigo seriam a pecuária, a agricultura e a caça. Mas como eles estariam localizados próximo ao rio Nilo, eles conseguiriam manipular muito bem essa técnica, pois o rio Nilo tinha 2 estágios durante o ano. Um ele ficava com um nível d'água baixo e o outro nível d'água alto. Então eles utilizavam esse período do ano em que a água estava baixa para fazer a agricultura, a criação de gado, enfim, pois o solo era muito fértil. A organização política do Egito, como vocês podem ver, o faraó e a família estão na elite, no topo, junto com os nobres. E é importante o destaque dos sacerdotes, pois eles eram os únicos que sabiam dominar a escrita dos hieróglifos, que vai ser passada agora. Os hieróglifos eram um modelo de escrita pictográfica, ou seja, eles representariam imagens para representar a fonética, que seriam as letras. E na etimologia da palavra, hieró seria o significado de sagrado e glifo seria escrita. Então eles juntaram, tudo isso vem do grego. Então você junta isso e tem os hieróglifos, que seria um tipo de escrita sagrada. Para ele, se você soubesse e escrevesse em hieróglifos, você já estava abençoado pelos deuses. Então esses hieróglifos foram divididos em 2, o hierático e o demótico. O demótico era um tipo de escrita mais polida, ele seria mais importante, como é o caso dos sacerdotes utilizavam ela. E o hierático era menos polido, era perfeito para você utilizar em vasos e decorações, mas também era utilizado. Os hieróglifos também foram usados por maias astecas durante todos esses anos. E agora o tema bem controverso e bem falado são as pirâmides do Egito, que foram um tema que por anos até hoje a gente não sabe realmente como foi o ponto, por exemplo, quem construiu, da onde veio. Uma parte da população, pessoas acreditam que ela realmente teria sido construída pelos egípcios, mas como era uma coisa muito perfeita, coisa que a gente só conseguia fazer hoje em dia praticamente, existem pessoas que acreditam que foram os extraterrestres que fizeram as pirâmides. Mas isso é mais aberto, você pode acreditar no que quiser.
E agora a Pedra de Roseta, que é um tema que foi ela é considerada a pedra mais famosa do mundo, e a gente utiliza ela até hoje para saber da história do Egito Antigo. A origem dela era de uma estrela cadente, um pedaço de uma estrela cadente, e ela caiu lá pelo Egito na cidade de Roseta e foi utilizada em 192 a.C. como uma carta de ajuda de um sacerdote para um faraó chamado Ptolomeu V, que estaria liderando um evento lá no Egito. E ela só foi encontrada em 1799 depois de Cristo por um soldado de Napoleão, pois Napoleão queria interferir nas rotas e excluir a Inglaterra das rotas de comércio das Índias, pois a Inglaterra já era uma potência e Napoleão estava preocupado com isso, então ele queria excluir. Então um soldado fazendo a barricada da terra, ele achou essa pedra e ela estava escrita com três textos diferentes, seriam os mesmos, mas é como se fosse traduzido. Um era o demótico, outro era em grego e outro era o hierógrafo. Só que o hierógrafo ficava em cima, o demótico aqui e o grego no meio. Então ela foi mandada para o Museu Britânico em 1802. Mas só foi lá em 1822 que o egiptólogo Jean-François Champollion conseguiu decifrar ela. E ele era novinho, ele tinha nascido em 1790. Então ele tinha por volta de 20 a 30 anos e ele conseguiu decifrar. Ele percebeu que era tudo a mesma coisa, era o mesmo texto, só que traduzido, e alguns dos símbolos que apareceram em grego, como estava em demótico, o demótico utiliza muito da fala e da escrita grega, então estava muito parecido. Ele conseguiu traduzir essas partes e a Pedra de Roseta foi o principal contributor da gente saber tudo que a gente sabe do Egito Antigo. Uns 70% a gente sabe só por causa dessa pedra e por causa do François, né? Foi o principal que traduziu isso junto com o amigo dele. Então foi isso, espero que tenham gostado. E é isso.